Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aquele que trouxe a Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Aleluia. Amém? O texto vai falar para a gente assim nessa noite. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da terra. E então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te o mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompilham-se as redes. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus? Meus irmãos, a palavra qual o Senhor trouxe no meu coração para nós nessa noite, para eu compartilhar com a igreja, que no caso Deus, quando Ele fala conosco aqui em cima, Ele já falou comigo muito lá em casa. Então, essa noite é noite de resposta. Você que veio aqui da parte do Senhor buscar uma resposta, ouça com atenção a palavra qual o Senhor vai trazer para nós essa noite. Amém? E Ele vem falando assim nesse texto, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus, irmãos, se nós formos ler um pouquinho antes, ele vinha de Cafarnaum pregando, evangelizando, expulsando demônios e fazendo curas e milagres, até o ponto que ele chegou na praia do lago. E a gente leu aqui o versículo junto, acompanharam junto, dizendo que a multidão apertava ele. Então Jesus ele vinha fazendo isso tudo, e quando ele chegou nesse ponto, a multidão começou a apertar ele até o ponto que ele chegou na beira da água, do mar da Galileia. E a multidão apertava para poder ouvir as palavras de Deus. O versículo deixa bem claro para a gente que a multidão a qual estava em volta de Jesus nessa circunstância, apertava para ouvir o que Deus tinha para falar através da boca de Jesus. Amém? Versículo 2 vai falar assim: E viu 2 barcos junto à praia. Jesus olhou e viu 2 barcos junto à praia. E viu também os pescadores que estavam fora dele, lavando as redes. Irmãos, Jesus se achegou naquele canto, apertado pela multidão, e quando ele olha ao seu redor, ele vê 2 barcos. Creio eu, por ser um lugar muito movimentado, se a gente for pegar para ver, que não só existiam 2 barcos lá, mas a Bíblia não fala, mas pode me abrir um campo para imaginar que vários outros barcos estavam ali. Mas Jesus olhou e viu 2 barcos, e viu os pescadores desses 2 barcos lavando as redes. Interessante que ele chegou nessa situação e os barcos já estavam lá. E a Bíblia vai continuar falando para a gente no versículo 3. E entrando num dos barcos. Irmãos, Jesus ele chegou ali, mas ele entrou em um daqueles barcos. Ele não somente entrou naquele barco, ele pediu que afastasse o barco um pouco da terra para ele poder falar com a multidão. Irmãos, e a gente pode entender que
Na circunstância a qual Jesus se achegou ali, ele viu 2 barcos, e ele escolheu um para entrar dentro dele, o barco a qual era de Simão. Ele entrou, pediu para que afastasse um pouco o barco da terra, para ele poder falar melhor. E ali naquele barco, o versículo 3 vai nos dizer que ele sentou naquele barco, e dali de cima ele ensinava a multidão que estava na praia. Irmãos, aquele povo que estava nessa circunstância, estava ali para ouvir a voz do Senhor. O versículo 1 ao qual nós lemos nos descreve que eles estavam ali para ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, continuando a leitura, no versículo 4 ele fala assim: e acabou de falar. E aqui, irmãos, a gente começa a levar a mensagem mais a fundo. Jesus, ele se achegou, dos 2 barcos ele entrou no barco de Simão, do barco de Simão ele pediu para afastar o barco um pouco da terra, ali ele se assentou e ali ele ensinava, e terminando Jesus de falar. Interessante esse começo de versículo que Jesus acabou de falar, mas a Bíblia não descreve quanto tempo ele falou. A Bíblia não vai nos descrever aqui o que ele realmente falou, mas nós podemos, à base do versículo 1, entender que uma mensagem de Deus estava sendo entregue naquele lugar. Jesus estava falando algo da parte de Deus com aquele povo, por isso que a multidão o apertava. E Jesus, irmãos, ele falou ali, não sei por quanto tempo, mas ele veio acabar de falar tudo quanto que ele tinha de entregar para aquele povo. Irmão, eu não sei o que ele falou, eu não sei quanto tempo ele demorou falando ali, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus foi ministrada naquele lugar. Irmãos, e não é diferente onde Deus tem falado, não é diferente aqui nos decorrer da semana, nos dias de culto. Todas as vezes a qual viemos aqui à casa do Senhor, Deus tem falado conosco. É a palavra do Senhor que está sendo pregada, sendo ministrada. Não foi diferente nesse dia. Irmão, a palavra dele, a qual ele falava diretamente do trono do Pai, ela restaurou corações naquele lugar. Ela falou com aquela multidão a qual estava apertando ele para poder ouvir o que ele tinha da parte de Deus. Irmãos, e principalmente uma pessoa ali foi tocada pela palavra do Senhor. Quem é essa? O próprio dono do barco, Pedro. Irmãos, aqui eu já trago uma reflexão para cada um de nós. Todas as vezes que pararmos para ouvir a palavra do Senhor, nós devemos dar o devido respeito e atenção à palavra de Deus. Porque Deus, ele fala conosco a todos os momentos, ele fala conosco todas as vezes que viemos até ele para ouvir a voz dele, mas eu e você precisamos dar respeito à palavra do Senhor. Nós precisamos não somente ouvir, mas nós precisamos escutar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, entender com qual sentido ela fala comigo. Porque da mesma forma que um recebe a palavra, o outro não recebe, mas Deus, ele fala com todo mundo ao mesmo tempo, cada um do seu jeito, mas a gente precisa entender o que Deus está falando através da palavra dele. Irmãos, é interessante se a gente for entender o contexto aqui. Pedro estava lavando junto com aquele povo as redes para guardá-la. Interessante a gente imaginar que Pedro ali naquela circunstância estava cansado. A Bíblia não fala para mim aqui com clareza, mas ele estava talvez exausto de uma noite de trabalho inteira. Porque, irmãos, para quem entende um pouco de pesca, sabe que os pescadores pescam de noite, que é mais fácil. Então, se a Bíblia fala que eles estavam lavando as redes, quer dizer que eles tinham chego do trabalho e estavam ali na situação. E Jesus sentou no barco dele para falar, não sei por quanto tempo, talvez por horas, mas Pedro estava ali junto com ele, ouvindo o que ele tinha para dizer. Depois de uma noite de trabalho, talvez frustrado, talvez preocupado com o dia de amanhã,
Pois, irmão, se a gente for entender o versículo a qual a gente vai entrar mais a fundo no próximo, ele vivia da pesca, ele precisava da pesca para o sustento da sua casa, mas ele estava onde nesse exato momento? Ali, ouvindo as palavras de Deus. Irmãos, não importa a circunstância a qual a gente se encontra, Deus ele sempre vai estar falando, mas eu e você precisamos estar atento e ouvindo a voz de Deus. Pedro aqui nesse exato momento, ele estava ali junto com o Senhor Jesus, ouvindo tudo quanto Deus falava através da boca de Jesus para aquela multidão, e principalmente o coração dele já foi se enchendo, porque a gente vai entender como que Deus trabalha no coração de um homem. Perante tudo isso, irmãos, quanto nós acabamos de falar, Jesus dá uma ordem a Pedro, e aqui a história começa a ficar mais interessante ainda, porque o versículo 3 fala, entrando num dos barcos, versículo 4, e quando acabou de falar, Jesus falou, ele vai e chama Simão e fala para Simão, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Irmãos, depois de tudo quanto Jesus tinha falado, depois de uma noite intensa de trabalho a qual esses homens tiveram, ele chega ao dono do barco e fala, volta para o mar, vai pescar. Ele dá uma ordem a Simão Pedro nesse momento, pegue o barco, volte ao mar alto e vai pescar. Jesus não fala, vamos tentar pescar. Jesus ordena, volta-te ao mar alto para pescar. Irmãos, e o versículo 5 vai falar para a gente assim, respondendo Simão. Eu vou parar nesse comecinho para a gente poder entender. Se a gente for entender esse versículo, ele vai falar assim, talvez ele pensando, frustrado ali de uma noite inteira que ele não pescou nada. Talvez ele preocupado com o dia a qual ele estava vivendo, sem a pesca a qual não tinha acontecido na noite anterior. Talvez ele pensando ali no que poderia prejudicar esse dia sem produção, sem produtividade. Mas Pedro ele responde ao Senhor Jesus com muita inteligência. Pedro ele abre o seu coração para o Senhor Jesus nesse momento. O versículo 5 expõe o começo de um coração aberto perante Deus. Ele vai falar assim, mestre. Irmãos, primeiro lugar aqui, quando o Senhor Jesus chega e se assenta para falar, automaticamente naquela época era uma posição tomada por mestres. E o Senhor Jesus se assentou no barco dele, e ele ali já reconheceu o Senhor Jesus como mestre. Muitas das vezes, irmãos, eu e você estamos na presença do Senhor e não reconhecemos Ele como o mestre das nossas vidas. Ali Simão, ele abre o seu coração para Jesus. Nós, irmãos, na posição a qual nós estamos, precisamos também abrir o nosso coração para Deus. Não adianta, irmãos, eu e você querer achar que Deus vai fazer algo forçado em nossas vidas. Se nós não abrirmos os nossos corações para Deus, Ele não faz. Necessita-se desse primeiro passo, que é eu e você que temos que fazer. Ali ele abriu o coração para Deus, e eu e você precisamos estar com o nosso coração aberto para o Senhor. Irmãozinho, em meio a essa ordem a qual Jesus fala para ele, volta para o mar, ele tem essa resposta com total convicção, e ele usa de sabedoria para responder ao Senhor Jesus a essa ordem. E o que ele fala para o Senhor Jesus? Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Irmãos, eu fico imaginando Pedro elaborando essa resposta para o Senhor. Pedro vivia de pesca, Pedro era pescador profissional. Ele sabia, ele conhecia aquele mar como se fosse a palma da sua mão. Ele sabia onde pescar os melhores peixes. Mas depois de uma noite inteira de trabalho, frustrada, ele responde com sabedoria ao Senhor.
ele fala ao Senhor, Senhor, ele expôs, ele se abriu, ele abriu o coração. O Senhor, ele sabia que Pedro não tinha pescado nada. O Senhor, ele sabia que Pedro tinha tido uma noite anterior frustrada, mas ele queria saber de Pedro onde estava o coração dele. E esse momento Pedro abre o coração para o Senhor Jesus e fala, mestre, depois de uma noite inteira de trabalho, nada apanhamos. Irmãos, e por que muitas das vezes eu e você temos problemas, temos dificuldade, passamos por tribulações e não temos capacidade de abrir o nosso coração para o Senhor Jesus? Por que muitas das vezes eu e você precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de algo da parte do Senhor e não entregamos o que precisamos na mão de Deus? Aqui, antes mesmo dele responder, ele já abre o coração para o Senhor. Eu e você precisamos ser assim, espontâneo com o Senhor. Você acha, irmão, se ele não conhecia o coração de Pedro, você acha que ele não sabia que Pedro não tinha pescado nada? Mas ele precisava ouvir o que aquele homem queria da parte do Senhor. Ele precisava que ele entregasse o problema dele na mão do Senhor. E muitas das vezes eu e você não fazemos isso. E o Senhor quer que eu e você façamos que nem ele fez nesse momento. Explique a situação para Deus, por mais difícil que seja. Deus, ele já sabe do que você precisa, mas ele também precisa que você coloque na mão dele, se exponha a ele, abra o seu coração para Deus, ponha para ele tudo na mesa quanto você precisa, mesmo ele sabendo, mas necessita que eu e você demos o primeiro passo. Façamos que nem ele fez. Ele chamou Jesus e falou, mestre, nós passamos uma noite inteira pescando, mas nada apanhamos. Nada eles apanharam. E a escrita fala assim para a gente, tem um ponto e vírgula, e fala mas. Esse mas que é a mudança da nossa vida. Esse mas a qual o Senhor faz a transformação por completa na nossa vida. Se nós formos entender quando ele responde isso, quando vemos um ponto e vírgula na escrita, quer dizer que ele deu uma pausa mais longa na sua resposta. Muitas das vezes, irmãos, eu e você precisamos respirar quando vamos responder algo para Deus. Ele veio falando que nada tinha pescado, mas nesse momento eu imagino ele respondendo, Senhor, nada eu pesquei. Nós passamos uma noite inteira, Senhor, de trabalho e não conseguimos pegar nada. Mas, mesmo sem entender, esse mas diz assim para nós nessa noite. Mesmo sem eu entender qual que é a tua vontade, Senhor, de fazer eu durante o dia ir lá e lançar a rede sobre o mar. Sabendo eu com a minha sabedoria, imagino eu, Pedro, pensando, com a minha sabedoria que agora não é horário bom para pescar, mas contra todo o meu entendimento, contra toda a minha vontade, contra toda a sabedoria que eu tinha daquele lugar onde eu podia pescar, onde eu podia chegar e achar o peixe, contra tudo isso. Interessante que ele fala, vai no ponto-chave, e o versículo fala assim, sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, mesmo você não entendendo o momento a qual você está passando, mesmo você não entendendo da onde está vindo tudo que está acontecendo na sua vida, mas você está ouvindo a voz do Senhor nessa noite. O Senhor está te direcionando a algo nessa noite. Mesmo você sem entender da onde vai sair o que você precisa da parte de Deus, a sua providência. Mas Deus fala que contra tudo que você entende, sobre a palavra do Senhor, lança a rede em nome de Jesus. Lance a rede, irmãos. Ele fala sobre a tua palavra, ou seja, sobre a ordem a qual o Senhor Jesus deu a ele nesse momento. O Senhor Jesus já tinha falado no versículo anterior, vai para o mar para pescar. O Senhor Jesus não falou que talvez ia pescar, ele afirmou, você vai para pescar. E sobre a palavra do Senhor Jesus, Simão vai para o mar e lança a sua rede. Irmãos, eu e você precisamos fazer o que fazemos mediante a palavra do Senhor Jesus.
Nós precisamos entender que mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós temos que crer que a palavra do Senhor Jesus é a nosso favor. E através da palavra do Senhor, nós devemos fazer as coisas a qual precisamos. Muitas das vezes, sobre o nosso conhecimento, as nossas palavras, não vai acontecer, mas é pelos olhos da fé a qual o Senhor está falando. Pedro aqui, ele teve uma atitude, depois ele expor toda a situação para Jesus, de sobre a palavra dele, ele lançar a rede. E ele foi, e a gente vai entender o que aconteceu com ele no versículo 6. Então, fazendo assim, ou seja, quando fez conforme o que o Senhor Jesus falou, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que quase a rede se rompia. Irmãos, isso daqui fica de exemplo para mim e para a sua vida. Quando fazemos as coisas na vontade de Deus, Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai prosperar. Ele sempre vai estar ali ajudando, colocando as suas mãos e abençoando tudo quanto vamos fazer. Não importa a situação, irmão, a qual você esteja, mas que quando você for colocar as mãos para fazer algo, faça segundo a palavra do Senhor. Faça como esse homem fez. Primeiro ele ouviu, depois ele creu naquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. E assim ele conseguiu colher essa tão grande multidão, essa tão grande quantidade de peixes, a qual a Bíblia nos descreve nessa noite. Amém? Irmãos, e o que eu tenho para reflexão, para que cada um de nós, a partir de hoje, possamos sair com essas palavras do Senhor no nosso coração? Primeiro lugar, faça como fez essa multidão a qual nós lemos no versículo 5. Esforça-te para ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, o salmista vai falar que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. A multidão a qual acompanhava Jesus nessa passagem, ela se esforçava para poder ouvir o que Jesus tinha para falar. Então, irmãos, eu e você precisamos nos esforçar para ouvirmos a palavra do Senhor. Irmãos, não somente na igreja, mas nós precisamos ouvir em casa. E como que eu ouço a palavra do Senhor Jesus em casa? Lendo a Bíblia. Nós precisamos fazer isso, porque Deus, Ele pede para nós nessa noite: ouça a minha voz. O Senhor fala conosco a todos os momentos. É só você abrir a Bíblia que Deus já fala contigo. Amém? Primeiro ponto. E outra coisa, não importa a circunstância que você esteja. Porque muitas das vezes, irmãos, eu estou triste, não vou ouvir a palavra do Senhor, não quero ler. Mas muitas das vezes Deus só está esperando você nesse momento difícil se chegar até a palavra. Muitas das vezes nós estamos ali angustiados, frustrados, esperando algo da parte do Senhor para mim e para a sua vida. E Deus somente está esperando que eu e você se achegamos até a Bíblia, até a palavra dEle, até uma igreja, para poder ouvirmos a voz do Senhor. Então não importe a circunstância que esteja acontecendo, esforça-te para ouvir a voz do Senhor. Amém? Segundo ponto, deixe Jesus entrar no seu barco. Aqui, irmãos, na passagem, Jesus entrou literalmente no barco de Simão. Mas hoje Deus quer entrar no seu e no meu barco. E o que é o nosso barco? A nossa vida. O Senhor Jesus, Ele quer entrar no nosso barco. Ele quer estar no nosso barco. Mas como eu falei aqui há pouco tempo atrás, depende de mim e de você se deixamos ou não o Senhor entrar nesse barco. Deixe, irmãos, que Ele se assente em nosso barco como mestre. Deixe que Ele entre no seu barco e assente-se como um mestre da sua vida. Deixe Ele ensinar você. Deixe Ele te conduzir para o melhor caminho. E nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Mais e mais o Senhor precisa nos conduzir. Mais e mais Ele precisa nos guiar.
mais e mais Ele precisa nos ensinar, mais e mais Ele precisa que nós reconheçamos Ele em nossas vidas como Mestre, mais e mais Ele precisa se assentar no nosso barco todos os dias. Nós precisamos ter o Senhor nas nossas vidas, irmãos, todo santo dia, e Ele quer isso, mas precisa eu e você deixar Ele fazer isso. E nessa noite, Ele deixa esse segundo conselho para nós: deixe eu assentar na sua vida como mestre e conduzir o seu barco. Terceira coisa a qual Deus falava no meu coração: esteja sempre disposto a ouvir tudo quanto o Senhor Deus fala em nome de Jesus. Irmãos, talvez se Pedro, nesse tempo, cansado, frustrado, tivesse não dado importância para a palavra qual Jesus falava do barco dele, o milagre não aconteceria na vida dele. Mas ele estava ali, disposto a ouvir tudo quanto o Senhor falava. Eu imaginando, irmãos, nesse versículo, que o Senhor não deve ter falado pouco tempo, porque todas as vezes a qual nós lemos que o Senhor falava, Ele falava e falava e falava e falava e falava, e multidões se chegava perto dele, e ali eu creio que muito tempo ele ficou ouvindo tudo quanto Jesus tinha falado. Irmãos, e tinha que ter disposição, como na situação a qual Pedro estava, cansado de uma noite inteira de trabalho, e ainda por cima talvez frustrado, mas ele estava ali, ouvindo a palavra do Senhor. Ele estava ali, persistiu e ouviu, e depois que Jesus falou tudo quanto ele tinha que falar, o milagre ele fez na vida de Pedro. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar mais dispostos a ouvir a voz do Senhor, nós precisamos estar mais dispostos a buscar a ouvir a voz do Senhor, nós precisamos estar mais constante, porque às vezes, irmãos, nós paramos no momento a qual a nossa bênção está próxima, e o Senhor Jesus pede para nós sermos dispostos a ouvir tudo quanto Ele tem falado em nosso meio. Irmãos, e no momento certo, fale, mas fale de forma inteligente, dê a resposta para Deus através do seu pedido, de forma inteligente, como Pedro fez. O Senhor, Ele sabe exatamente o que eu e você precisa. O Senhor sabe exatamente onde Ele deve entrar para nos ajudar, mas Ele precisa que nós tenhamos clareza e pedimos para Ele com convicção o que nós queremos da parte do Senhor. Muitas das vezes entregamos tudo na mão do Senhor, mas não especificamos, e Deus, Ele precisa de clareza da nossa parte para poder operar um milagre em nossas vidas. Se você tem algo para entregar nas mãos do Senhor, entregue com clareza aquilo que você precisa da parte do Senhor. Faça como Pedro fez nesse versículo. Respire, responda aquilo a qual o Senhor Jesus vai ouvir com clareza, mas se entregue na mão dele de forma inteligente. É como a gente fala, tinha uma pastora que falava muito: vou orar a Deus para me dar um carro, mas nem habilitação eu tenho, como que Deus vai responder a minha oração? Vou orar a Deus para ganhar uma moto, mas eu sou menor de idade, como que Deus vai ouvir minha oração? Por isso que temos que ser específico naquilo a qual pedimos para Deus, para que Deus venha operar o milagre em nossa vida. Então precisa ser específico da minha parte para a parte do Senhor, para que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus. Irmãos, e tenha fé, porque Deus pode fazer o que Ele quiser e na hora que Ele quiser, só depende dEle, mas Ele nos olha e espera achar fé em mim e em você, para que aquilo que eu e você precisamos da parte dEle, venha se cumprir na minha vida e na sua vida. Hebreus vai falar que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Se Deus olha para a gente e não acha fé na gente para receber aquilo que estamos pedindo, como que nós vamos receber isso da parte do Senhor? Nós precisamos ter fé que Deus pode fazer para nossas vidas aquilo que nós necessitamos, que somente Ele pode fazer, mas nós precisamos entregar isso na mão dEle e confiarmos que Ele fará em nossas vidas. A dúvida não pode habitar nesse meio.
mas sim a convicção. Nós precisamos entregar na mão do Senhor com fé, porque Ele é o nosso Deus e o Deus do impossível. Se tem algo que é impossível para você resolver na sua vida, entregue na mão dEle, porque Ele é o Senhor das causas impossíveis. Irmão, e nós fazendo assim, toda a resposta a qual você precisa da parte do Senhor, Ele trará no momento certo, na sua vida, em nome de Jesus. Mas que nós precisamos meditar na palavra do Senhor e entender o que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que nós confiamos nele. Ele quer que nós entregamos tudo na mão dele. Ele quer que nós colocamos ele no centro da nossa vida, conduzindo esse barco que é eu e você, nesse mar que é os dias a qual nós estamos aqui. Ele precisa que ele seja o mestre da nossa vida, para que tudo quanto nós precisarmos da parte dele, ele venha entregar em nossas mãos, em nome de Jesus. E que essas palavras possam ficar no coração de cada um de nós, e que Ele possa fazer morada a partir de hoje mais e mais em nossas vidas. Eu creio que todos aqui Ele já faz morada dentro, mas que Ele possa se fazer mais e mais em nossas vidas, em nome de Jesus. E assim como esse Simão teve essa pesca maravilhosa, você possa alcançar o milagre, a cura, a libertação, a resposta que você precisa da parte do Senhor. Amém? A igreja se coloca de pé em nome de Jesus para nós estarmos orando.